Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Paulo Zolim. Vamos dar início então a mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é República Democrática no Brasil, de JK até o golpe militar de 1964. Vamos lá então para a tela do computador. Olá pessoal, então vamos lá para a nossa aula sobre a República Democrática no Brasil. Nós vamos falar então do período que vai do governo de Juscelino Kubitschek, passando pelos governos de Jânio Quadros, João Goulart, até chegar no golpe militar de 1964. Vamos pegar aqui uma caneta. Esse é Juscelino Kubitschek, é a sua foto oficial, né, como presidente. Aqui nós temos nessa imagem o presidente Juscelino discursando, né, no seu discurso de posse. Esse aqui era o presidente em exercício até então, Nereu Ramos, que era presidente do Senado. Ele assumiu o poder, né, depois que Carlos Luz foi caçado, vamos dizer assim, pelos militares. Né? E aqui nós temos o João Goulart, que era o vice do Juscelino Kubitschek. Um detalhe importante para a gente lembrar é que nessa época a eleição para presidente e para vice-presidente eram separadas. Então você podia votar para um candidato para presidente e para vice, né, numa outra chapa, num outro partido, sem problema. Eram dois votos independentes. Né? Bom, o governo do Juscelino é marcado então pelo seu programa de governo conhecido como Plano de Metas, ou Programa de Metas. Né? Esse programa se baseava principalmente nos grandes investimentos do Estado, investimentos estatais em infraestrutura e também apostava grandemente na industrialização do Brasil. Tá? Então, dentro desse programa de infraestrutura, ele vai construir estradas, né? Juscelino era o presidente que dizia que governar é abrir estradas. Né? Então aqui nós temos a construção da Belém-Brasília, que é uma gigante rodovia, e também da rodovia Regis Bittencourt, que é essa que passa aqui por Itapecerica da Serra. Né? Construção de hidrelétricas, como Três Marias e Furnas. Então observem que essas obras elas são obras para fornecimento de energia, né, para transporte. Isso é o que a gente chama de infraestrutura. Construção de aeroportos, como é o caso do Aeroporto Internacional de Brasília, que inclusive, né, é a capital que ele próprio vai construir. A implantação da indústria automobilística no Brasil, especialmente ali na região de Santo André, São Bernardo e São Caetano, que a gente chama a região do ABC. Né? E esses grandes investimentos eles são baseados em empréstimos internacionais, o que vai acabar provocando um grande endividamento do Brasil. Endividamento, aumento da inflação, né? O custo de vida se torna mais difícil. Promove uma grande urbanização, porém essa urbanização ela vai se dar de forma desordenada. As cidades vão crescer muito rapidamente. Isso vai acabar provocando, então, dificuldades de moradia, dificuldades de transporte para as pessoas. Né? Vai criar a SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, talvez tenha sido o primeiro presidente, Juscelino Kubitschek, a olhar um pouco para o Nordeste, que nessa época realmente tinha uma população que passava uma necessidade muito grande. Né? E o rompimento com o FMI, ou seja, o Brasil passa a pegar empréstimo de outros bancos, empréstimos internacionais, mas não mais com o FMI. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Né? E a grande marca do governo do Juscelino será, então, a fundação de Brasília, para ser a nova capital do Brasil. Uma coisa importante é que a fundação de Brasília não foi uma ideia do Juscelino. Né? Essa ideia já existia há muito tempo, desde a época do Império, inclusive, e na Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República Brasileira, tinha lá um artigo dizendo que a capital do Brasil deveria ser mudada para o interior. Qual seria o objetivo de se construir ou de se transferir a capital do Brasil para o interior? A ideia de povoar o interior do Brasil. A nossa população ela se concentrava muito aqui na região litorânea, ou então nas grandes capitais do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né? Então a ideia era fazer com que transferindo-se a capital para o interior, e a ideia, né, Brasília foi construída em Goiás, que fica bem no centro do Brasil. A ideia era levar o povoamento, o progresso, construir estradas, enfim, né,
mais na região central do Brasil. Então essa é que é a ideia de se mudar a capital. Uma outra coisa, uma outra consideração importante, quando se fala que Juscelino era o grande defensor da construção de estradas, nós tivemos um problema em relação a isso, porque ao mesmo tempo em que se construía estrada, ia se deixando em segundo plano as ferrovias. Então isso num médio prazo, no médio e longo prazo, vai trazer um problema que até hoje existe no Brasil, que é o excesso de transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário, que é muito mais barato, é muito menos poluente, né? E não provoca trânsito, enfim. Né? Então o Brasil deixou um pouco de lado as ferrovias e investiu muito em rodovias. Isso foi uma coisa negativa. É verdade que o Juscelino ele queria combinar esse aumento das rodovias para combinar com a indústria automobilística. Ora, se vamos construir carros no Brasil, né, se vamos fabricar veículos, nós temos que ter estrada para esses veículos rodarem. Então era uma forma, inclusive, de se estimular a fabricação de veículos. Aqui nessa imagem, vocês veem a seleção brasileira de 1962, ganhando a Copa do Mundo na Suécia, ok? Aliás, essa daqui é de 58, não foi a de 62, é a Copa de 58. Tá? O Brasil foi campeão na Suécia e Juscelino já mostrava então que era um presidente pé quente, né? Logo no seu governo. Lembrando que lá no governo do Dutra, em 1950, o Brasil perdeu a Copa do Mundo aqui no Maracanã, perdemos para o Uruguai. Né? Aí diziam que além de burro, o Dutra era pé frio. Maldade das pessoas. Né? Aqui nós temos então algumas imagens aqui quando estão fazendo o que a gente chama de pedra fundamental, né? Estudando onde vai ser construída a cidade. Esse aqui é Juscelino, esse daqui é um dos seus auxiliares. Aqui nós temos então já a foto da inauguração de Brasília, ok? Então olha só, para a construção de Brasília, nós entendemos a ideia de transferir, de povoar, né, transferir um pouco da população que se concentrava no litoral para o interior do Brasil. O governo do Juscelino é marcado no que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. O que quer dizer esse termo? O desenvolvimento movido pelo Estado. O desenvolvimento promovido pelo próprio governo, através de grandes obras, estradas, usinas hidrelétricas, aeroportos. E acho que a construção de Brasília é o marco, né, assim, mais, digamos, simbólico desse chamado nacional desenvolvimentismo. Okay? Então nós temos um governo com uma forte atuação na economia, e daí então a gente já percebe que o governo de Juscelino é muito parecido em alguns aspectos com o governo do Getúlio Vargas. Essa ideia de o Estado controlar a economia, o Estado se meter na economia. Vocês sabem que quando Juscelino foi eleito, eu já expliquei isso para vocês na aula anterior, um setor da imprensa, um setor das Forças Armadas não queria que ele tomasse posse. Tentaram impedir, tentaram dar um golpe. E esse golpe acabou sendo desbaratado pelo general Lott, né, que deu um golpe preventivo, como se diz. Mas essa ideia de que um presidente com as mesmas ideias, ou pelo menos com um ideal parecido com o do Getúlio, não poderia voltar ao poder. E aqui é importante a gente lembrar do contexto de Guerra Fria. Então, um presidente, para poder governar tranquilamente, ele tinha que estar alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Getúlio não se alinhou totalmente aos Estados Unidos, tomou medidas que contrariavam esse interesse. E agora, Juscelino parece seguir pelo mesmo caminho de Getúlio, pelo menos é o que ele dizia na campanha. Por isso é que alguns militares, por isso que a UDN, né, que era liderada pelo jornalista Carlos Lacerda, aquele do atentado, do tiro no pé, por isso que eles não queriam deixar que Juscelino tomasse posse. Então a ideia do nacional desenvolvimentismo, palavra difícil, hein, era contestada, principalmente pelos setores liberais, né, pelos chamados políticos de direita, ok? Bom, nós teremos então um grande aumento da dívida externa do Brasil, né? Vai ser um período de bom crescimento da economia. Então, os 5 anos do Juscelino Kubitschek, vamos avançar 50 anos em 5, dizia ele. Né? Nos 5 anos de governo, o Brasil ia crescer 50 anos, é o que ele dizia.
E realmente o Brasil cresceu bastante, uma média de 7% ao ano. Esse é o crescimento do Produto Interno Bruto, que a gente chama de PIB. Né? O seu governo é marcado por uma forte industrialização, principalmente aqui no sudeste do Brasil. Ok? Sudeste aqui pegando São Paulo, Rio de Janeiro, o sul de Minas. Né? Então essa região realmente prosperou bastante. Vamos ter um intenso número de nordestinos mudando-se, migrando aqui para a região sudeste para trabalhar nas indústrias e na construção de Brasília também nós tivemos muito, a maioria dos trabalhadores, né, pedreiros e tal, eram nordestinos que vieram trabalhar na construção de Brasília, apelidados de candangos. Né? Então, aqui nós teremos a construção, a idealização do projeto piloto de Brasília, ou seja, de como vai ser a cidade, onde vai ser a praça, onde vai ser o Congresso, onde vai ser a catedral. Isso é o que a gente chama de projeto piloto. E esse projeto piloto é feito, então, por um engenheiro chamado Lúcio Costa. Lúcio Costa, e o projeto arquitetônico fica a cargo do arquiteto Oscar Niemeyer, que é muito famoso no Brasil. Niemeyer é responsável por obras arquitetônicas incríveis. Ele morreu há pouco tempo, quer dizer, nem tão pouco tempo. Trabalhadores nordestinos, que vão trabalhar pesado para construir Brasília e depois vão acabar mudando-se, né, para Brasília, serão os primeiros moradores de Brasília. E a capital, a nova capital, será inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Vamos lá? Então, olha aqui, falando da indústria automobilística, esses eram os carros que começaram a ser montados, fabricados aqui no Brasil, entre os anos 50 e 60. Então, começou na época do Juscelino. São carrinhos bem interessantes, né? Essa daqui é uma Romizeta, tá? Para quem já assistiu Mr. Bean, você já deve ter visto uma Romizeta, tá? Então, a Romizeta é da fábrica da BMW. E esse modelo, né, chamado Romizeta da BMW, é muito comum na Itália. O pessoal usava muito lá na Itália. Esse daqui era o chamado DKV, é DKW, mas os populares chamavam de DKV, né, de uma empresa chamada Vemag, de uma automobilística chamada Vemag. Aqui nós temos o DKW, ou DKV, e aqui nós temos a chamada Vemaguete, que era a piruinha, digamos, o furgãozinho da DKV. Ok? E esse aqui era o carro de luxo, né, das famílias mais ricas, que era o chamado Aero Willys. Aero Willys da fábrica da Overland, que também produziu um carro incrível lá nos anos 50 chamado Cinca. Né? Tinha o Cinca Chambó, que era assim alto, top de linha. Acho que os avós, os pais não sei, mas os avós de vocês provavelmente conhecem bem o Cinca, o Aero Willys, o DKV, enfim, né? Depois vocês podem perguntar e ver se eles se lembram desses veículos. Podem inclusive mostrar os slides para eles depois, tá? Muito bem. Então o governo do Juscelino ele transcorre sem maiores problemas, embora tivessem tentado impedir a posse dele, né? Depois que ele toma posse, então ele não vai ter maiores problemas, ele vai governar até com certa tranquilidade. Por quê? Porque ele soube controlar bem essa história de se alinhar aos Estados Unidos. Ele não fez um alinhamento completo aos Estados Unidos, mas ele permitiu que muitas empresas estrangeiras americanas se instalassem no Brasil. Então isso deu a ele uma certa tranquilidade e ele leva o governo, apesar dos problemas, né, que o Brasil tinha antes, ele não consegue resolver. Por exemplo, falta de vagas nas universidades. O Brasil tinha muito pouca vaga. Dificilmente uma pessoa que não fosse rica conseguia entrar na faculdade, porque faculdades públicas eram pouquíssimas, eram raríssimas. Não é como hoje, que o cidadão médio, o cidadão mesmo de classe baixa, consegue entrar nas boas faculdades. Nessa época era muito difícil. Né? Problemas relacionados à terra. O Brasil tinha um grave problema chamado concentração fundiária. Então nós tínhamos aqui o chamado latifúndio. Né? Poucas pessoas eram donos, eram proprietários de muitas terras. Esse era um problema terrível que o Juscelino não conseguiu resolver. Poucos investimentos em produção de alimentos. Né? A inflação chega à casa dos 39% ao ano, o que é muito. Para vocês terem uma ideia, hoje a inflação oscila entre 4%, 5% e 6% ao ano. Naquela época chegou a 39%. A inflação ela corrói
o poder de compra, ela diminui o poder de compra das pessoas porque ela diminui o valor do dinheiro, né? Então, por exemplo, há 6 meses atrás, você comprava um pacote de arroz por 15, 16 reais. Hoje o pacote de arroz custa 28, 30 reais. Alguns mercados estão vendendo até 40. Isso é o que a gente chama de inflação. É o aumento do custo de vida. Você precisa cada vez mais dinheiro para comprar cada vez menos coisas. Ok? E a dívida externa do Brasil, que deu um salto também. Naquela época, ela chegou a 3 bilhões de dólares, né? Isso no final do ano 60, que foi o último ano do governo do Juscelino. Ou seja, ele promoveu uma boa industrialização no Brasil, criou obras grandiosas, porém aumentou a inflação e aumentou a dívida externa do Brasil. Então, assim, o saldo não foi dos melhores, sem contar que ele não trabalhou bem para o povo mais pobre do Brasil. Questões como educação, alimentação, vagas nas universidades não foram resolvidas, né? Problemas que serão herdados pelo próximo governo. Então, o próximo presidente será o Jânio Quadros. E Jânio Quadros vai pegar o Brasil com esses problemas, né? Pra vocês darem uma olhada aqui nessa charge, tem duas charges aqui, né? Essa primeira aqui, verdinha, o Juscelino conversa com o Jeca. O Jeca é um personagem histórico, mitológico, né, do Brasil. Ele representa o caipira, o homem do campo, enfim. Então, JK diz assim a ele: você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Que mais quer? Aí o Jeca diz: eu quero um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Então acho que a charge resume bem essa questão da pouca atenção que o presidente deu às camadas mais pobres, né? Então aqui nessa outra charge, primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Então o projeto dos automóveis vem em primeiro lugar, o povo fica para depois. Isso é bem uma marca registrada do presidente JK, apelidado de presidente Bossa Nova, né? Sabe por que é presidente Bossa Nova? Porque os anos 50 são marcados pelo desenvolvimento dessa nova onda musical, dessa nova moda musical chamada Bossa Nova, né? Então, músicos muito famosos, como Tom Jobim, como Vinícius de Moraes, Toquinho, são representantes desse novo modelo de música que o Brasil criou e que se espalhou pelo mundo todo com grande sucesso. Até hoje, inclusive, a Bossa Nova é considerada uma música de altíssimo nível. Ok? Bom, vamos falar então aqui um pouco do governo do Jânio Quadros agora. Jânio Quadros, então, é o presidente que substitui o presidente Juscelino Kubitschek nas eleições do final de 1960. Okay? Jânio Quadros vai ser o único presidente do Brasil eleito pelo partido da UDN. Lembra-se da UDN, que fez muita oposição ao Getúlio, que depois não queria de jeito nenhum deixar o Juscelino tomar posse. Graças ao general Lott, Juscelino assumiu. A UDN é o partido da extrema-direita, é o partido dos grandes empresários, né, que tinha ali como Carlos Lacerda o seu maior representante. Jânio Quadros é um desses políticos que a gente não consegue entender direito como é que conseguiu chegar à presidência. Nós já temos outros na história do Brasil, né? E em 1989, Fernando Collor de Mello. É um presidente assim que foi uma surpresa, era um outside, quer dizer, era um político que não tinha uma projeção nacional e dizia que, se eleito, iria combater a corrupção. Então, são políticos que se elegem dizendo que vão acabar com a corrupção. E no caso do Jânio Quadros, ele não acabou com corrupção, coisa nenhuma, muito pelo contrário, né? Durante o governo dele, houve, inclusive, denúncias de corrupção. Porque depois descobriu-se, né, que ele tinha não sei quantos imóveis, que ele tinha dinheiro no exterior, escondido no exterior. Enfim, era um moralista sem moral. Desses que dizem que vão acabar com isso e aquilo. Né? Descobriu-se isso depois. Ele saiu do governo, né, ele acabou renunciando, dizendo que forças ocultas pressionavam o governo dele, enfim. Então ele vai governar de 23 de agosto até, aliás, ele vai governar de 31 de janeiro, que é quando ele tomou posse, até 23 de agosto apenas. São 7 meses de governo. Okay? Ele vai ser eleito, então, em 3 de outubro de 1960, pelo partido da UDN. Então, pela primeira vez, a UDN conseguiu emplacar um presidente, depois de várias tentativas. Né? Teve 48% dos votos válidos. Foi uma votação expressiva.
o presidente com o maior número de votos absolutos. É claro que aumentou muito o número de eleitores e tal, tem que se considerar isso. Mas ele teve uma votação gigantesca. Isso deu uma moral para ele, né? Ele chegou ao poder assim todo cheio de vontades e tal, porque disse: o povo realmente me quer, o povo gosta muito de mim. Né? Não gostava muito, não, mas enfim. Ele derrotou nessa campanha o próprio General Lott, que foi candidato pelo PTB-PSD. General Lott tinha como vice João Goulart. E olha o detalhe curioso: o João Goulart se elegeu vice-presidente. Então o presidente foi eleito por uma chapa e o vice-presidente João Goulart, que tinha sido vice-presidente do Juscelino, inclusive, acabou passando assim desapercebidamente no governo do Juscelino, porque o Juscelino governou o período todo sem problemas. Né? Então o João Goulart praticamente não aparece ali nessa parada. Agora não, agora ele vai ter destaque porque o Jânio vai renunciar. João Goulart é apelidado de Jango, tá? Jango de João Goulart, né? Então ficou Jango. Aí eles diziam que era o governo do Janjan, Jânio e Jango, ok? A musiquinha da campanha do Jânio Quadros, para vocês terem uma ideia, era baseada nessa ideia de varrer a corrupção. Então o lema da campanha dele era uma vassoura. Você sabe que ele usou esse mesmo artifício, esse mesmo argumento, quando ele foi candidato a prefeito em São Paulo. Ele chegou a ser candidato depois, em 1982, ele foi candidato a governador do estado e não ganhou. E depois, em 1986, ele foi candidato a prefeito e ganhou a prefeitura de São Paulo. Olha a musiquinha, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir aí. Varrer a corrupção. Tá bom, era só para vocês terem uma ideia dessa, né? A ideia do combate à corrupção, e aí vem um presidente que é contra a corrupção e que vai salvar o povo abandonado. Essa é uma lorota que a gente ouviu, inclusive, na última eleição agora. Né? Olha aqui o Jânio com a sua vassourinha, varrendo para varrer a corrupção do Brasil. Aqui temos algumas características, olha. Pregava a moralização política com a campanha da vassourinha, iria varrer a corrupção. A verdade é que varreu para baixo do tapete, porque ela continua existindo. Né? Considerado por muitos, jornalistas, historiadores e tal, como um fenômeno político, porque ele era um político pouco conhecido. Tinha sido já deputado e tal, mas era de uma cidade, ele era de Mato Grosso, acho que de Campo Grande, se não me engano, e não era assim um grande centro político, né? Então é um cara que correu por fora realmente. Ele era inclusive professor, ele era professor de geografia, tá? E muito identificado com as camadas populares. Então o povo achava que realmente o Jânio Quadros iria resolver os problemas do Brasil. Bem, o governo do Jânio Quadros vai ser um governo problemático. Né? E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês daquela questão da Guerra Fria. Então, esse é o período em que a Guerra Fria está no auge, anos 60. Anos 60, anos 70, é o período de maior disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E o país que não tivesse alinhado aos interesses dos Estados Unidos, principalmente as nações latino-americanas, né, sofriam problemas, sofriam intervenção. Né? Os políticos norte-americanos, o governo norte-americano, através de seus agentes e através dos políticos brasileiros que eram ligados a eles, ou empresários, ou órgãos de imprensa que eram ligados aos interesses dos Estados Unidos, faziam de tudo para evitar ou para complicar o governo de presidentes, governadores, prefeitos que não estivessem totalmente alinhados ao interesse dos Estados Unidos. E é isso que vai acontecer com o Jânio Quadros. Né? Então nós teremos um cenário de inflação alta, isso aqui ele herdou do Juscelino Kubitschek, né? Só que lá no governo do Juscelino tinha inflação alta, mas a economia crescia. Né? Havia um crescimento econômico, crescimento industrial. Isso diminuiu. Então, quer dizer, só ficou o lado ruim da coisa. O desemprego continuava em alta, principalmente no campo, né? E ele, ao invés de tomar medidas que pudessem trazer algum bom resultado, ele vai tomando medidas sem importância.
Né? Então, por exemplo, ó, todo mundo esperando, Jânio Quadros ganhou, agora nós vamos sim, o Brasil vai melhorar, ele vai acabar com a corrupção, acabar com as coisas erradas. A primeira medida que ele toma é a proibição de jogos, os jogos de azar, do cassino, jogo do bicho, esse tipo de coisa. Proibiu a briga de galo, mas pelo amor dos meus filhinhos, o que o presidente tem que se meter com essas coisas? Isso lá é coisa de um presidente se preocupar, né? Proibiu o uso de biquíni nas praias. Parece piada, mas é verdade. Nessa época era muito comum os concursos, né, de Miss Brasil, Miss Universo. As mulheres não podiam usar maiô no concurso de Miss Universo, porque o Jânio não deixou. Ele fez uma lei proibindo esse tipo de coisa. É aquela ideia do moralismo em defesa da família, dos bons costumes. Né? E ele acaba rompendo com a UDN. Ele vai brigar com o Carlos Lacerda e acaba então que a UDN, que foi o partido que o apoiou, ele foi eleito com o apoio da UDN, vai ficar contra ele. E aí vocês já viram, né? A UDN faz uma oposição dolorosa, difícil realmente. Né? Na questão da política externa, aqui a gente começa a entender por que o governo do Jânio Quadros acabou cedo. Né? Ele deveria, como ele foi eleito pela UDN, que era um partido de extrema direita, que era um partido que defendia os interesses dos Estados Unidos, ele deveria governar para a direita, ele deveria se alinhar mesmo aos Estados Unidos. Mas ele não faz isso. Né? Na verdade, ele chega inclusive a reatar as relações diplomáticas com a União Soviética. Essas relações haviam sido quebradas lá no governo do presidente Dutra. Né? Então, entre 55 e 60, né, Dutra rompeu relações com a União Soviética e passou a ser mesmo subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Aqui, o Jânio Quadros, inclusive, ele manda o vice, João Goulart, numa missão diplomática. Né? E visitou a China, visitou a Alemanha Oriental, né, aquela parte da Alemanha que era comunista, mostrando que ele era um presidente independente. Ou seja, para ele não importava a, a ideologia, se era um país de esquerda, se era um país de direita, se era um país socialista ou se era um país capitalista. Para ele, todos os países deveriam ser amigos. E ele, de certa forma, estava certo mesmo. Só que ele sabia do risco que ele estava correndo. Né? Um país da América Latina, onde o presidente se alinha, ou pelo menos onde o presidente faz acordos comerciais, econômicos com países socialistas, certamente ele ia ter problemas. E passou a ter problema, passou a ter uma oposição muito forte contra ele, através de jornalistas, de políticos brasileiros. Né? A situação dele se complica quando Ernesto Guevara, esse sujeito aqui, olha, conhecido como Che, o Che Guevara, o Che, né? O Che Guevara. O Che Guevara é um médico argentino que lutou na Revolução Cubana em 1959. Tá? A Revolução Cubana, como vocês sabem, é que implantou o socialismo em Cuba. E o Ernesto Guevara foi convidado pelo Jânio Quadros, pelo presidente do Brasil, a fazer uma visita oficial. Ele vem como representante do governo cubano, né, que era Fidel Castro nessa época, presidente de Cuba. E ele recebeu então homenagens aqui no Brasil, foi condecorado com a chamada Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta honraria que se pode dar a um chefe estrangeiro no país. Né? Então isso vai complicando a vida do João Goulart. Reata relações com a União Soviética, manda o nosso vice-presidente em missão diplomática à China e à Alemanha, que eram países socialistas, inimigos dos Estados Unidos. Né? Depois ele faz um elogio público rasgado a Yuri Gagarin. Yuri Gagarin era o astronauta russo, né, o primeiro astronauta soviético a ir para o espaço. É ele que diz aquela frase quando vê a Terra lá do espaço, diz: "Oh, a Terra é azul". Né? Então, elogiar o Yuri Gagarin era mais ou menos jogar uma pedra lá no presidente dos Estados Unidos. Porque havia essa disputa tecnológica dentro da Revolução, dentro da Guerra Fria, né? De quem era melhor em termos de tecnologia. E ele faz um elogio a Yuri Gagarin. Quer dizer, essas coisas não deveriam ter muita importância, mas durante a Guerra Fria tinha. Né? Mantinha boas relações com países capitalistas e socialistas também, mostrando o seu governo independente, né? Mostrando a sua posição de neutralidade. Ok? Dialogava tranquilamente com países de ambas as ideologias.
Pois bem, depois de 7 meses de governo, tomou posse no dia 31 de janeiro, e quando chega agosto, dia 25 de agosto, Jânio Quadros renuncia. Aqui é a manchete da Folha de São Paulo, né, dizendo que o presidente havia renunciado. Foi uma surpresa para todo mundo a renúncia do presidente, ninguém entendia direito por que ele renunciou. Né? Muito tempo depois, nos anos 80, anos 90, né, ele morreu não faz muito, acho que em 95 ele morreu. Perguntavam para ele assim, Jânio, afinal de contas, por que você renunciou? Ele dizia assim, olha, porque forças estranhas passaram a me pressionar. Ele nunca disse abertamente que eram os Estados Unidos ou que eram empresários brasileiros ou políticos brasileiros. Ele dizia apenas, forças estranhas me obrigaram a renunciar. Mas o que acontece aqui, pessoal, é que ele tentou fazer uma jogada política. Ele vinha sofrendo muitas críticas, o governo dele, né, estava muito complicado, então ele tentou fazer uma jogada. Olha o que ele pensou. Ele elaborou uma carta de renúncia e entregou essa carta ao Congresso Nacional, falando que ele queria deixar o governo. Mas ele não queria deixar o governo, isso foi um blefe, foi uma jogada. O que ele pensou que o Congresso Nacional não fosse aceitar o pedido de renúncia. E por que ele avaliou assim? Porque ele pensou, olha, eu fui eleito com uma votação estrondosa, né? Então o povo brasileiro me quis como presidente. O Congresso não vai aceitar que eu renuncie. Segundo, o vice-presidente João Goulart era nitidamente, conhecidamente, um político de esquerda. Então ele disse, o Congresso Nacional não vai aceitar minha renúncia e aí eu vou voltar por cima da carne seca, eu vou voltar com muita moral. Isso era o que ele pensava. Né? Para azar dele, o Congresso Nacional aceitou a renúncia. Ele achou que o povo fosse sair às ruas, como aconteceu no suicídio do Getúlio, né? Pedindo que ele ficasse, implorando que ele ficasse. Qual nada. Ninguém saiu às ruas, o povo deixou ele lá abandonado, o Congresso aceita o pedido de demissão e aí não teve outro jeito. Né? Ele pediu para deixar o cargo, teve que deixar mesmo. Né? Então foi uma jogada política onde ele fez um cálculo errado. Ele jogou muito mal. Nessa altura, João Goulart estava na China, estava em missão na China, missão diplomática. Né? Se o presidente renuncia, quem é que assume? O vice. Então isso significa que o Brasil ia ter um presidente de esquerda em plena Guerra Fria? Vocês acham que isso iria acontecer mesmo? Bom, os políticos, empresários, jornalistas, Carlos Lacerda, diziam que não, que João Goulart não deveria tomar posse. E alguns militares começaram então a preparar um plano para não deixar nem o João Goulart voltar para o Brasil. Ele estava lá em viagem na China, né? Que ele nem voltasse para o Brasil. E então, por outro lado, havia um grupo de militares que defendiam que ele deveria tomar posse, os chamados militares legalistas, porque a lei dizia que era direito dele assumir, porque ele foi eleito vice-presidente, então era direito dele assumir. Né? Então, o Congresso Nacional, esse grupo de militares, né, que queriam de todo jeito impedir a posse do João Goulart, chega no Congresso e diz assim, olha, vocês não vão aceitar de jeito nenhum que João Goulart tome posse e etc. e tal. O Congresso Nacional negou. Disse assim, não, ele foi eleito, ele tem direito de tomar posse. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Parecia que ia haver uma guerra civil no Brasil. Então o Congresso Nacional dá uma resposta, diz assim, então nós adotaremos no Brasil, nesse período, um regime parlamentarista. O que é o parlamentarismo? Você continua tendo o presidente, mas o Congresso Nacional elege um primeiro-ministro, que é quem de fato tem o poder de governar. Entenderam? Então João Goulart tomaria posse, mas ele não teria, pode-se dizer, o poder de fato para governar, porque quem governa de fato é o primeiro-ministro. Como acontece em algumas monarquias, como por exemplo lá na Inglaterra. A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth é a rainha, mas ela praticamente não tem poder político. O poder político está com o primeiro-ministro, Gordon Brown, é ele quem de fato, aquele cara do cabelo todo bagunçado, né? Você já deve ter visto ele na TV, ele tem passado bastante agora na pandemia. E então foi isso. Criou-se no Brasil um parlamentarismo, foi um golpe brando, vamos dizer assim, que tirou boa parte dos poderes do João Goulart, mas que
de alguma forma, permitiu que ele tomasse posse. Não fosse assim, certamente os militares não deixariam o Jango tomar posse, o João Goulart, né? E o Jango também aceitou, porque para ele era isso ou nada, né? Entre ser um presidente com poucos poderes ou não tomar posse, era melhor ser um presidente com poucos poderes. Okay? Então esse é o nosso ilustre João Goulart, né? Ele que vai levar o mandato do Jânio Quadros até o final, quer dizer, ele vai cumprir o período de mandato que seria do Jânio Quadros. Né? Então vai de setembro de 1961, ele tomou posse no dia 7 de setembro, né? Da renúncia do Jânio, que foi dia 25 de agosto, até o dia 7 de setembro, quem governa é o presidente da Câmara, que chamava-se Ranieri Mazzilli. Okay? Era o que a lei dizia. Né? Se o presidente renuncia, quem assume é o vice. Se o vice não pode, por algum motivo ou outro, assume o presidente do Congresso. É que o João Goulart, nessa altura, ele estava na China, né? Ele estava viajando, então por isso que o Ranieri Mazzilli assumiu. No dia 7, aí sim, o poder é entregue ao João Goulart dentro da ideia do parlamentarismo. E o nosso primeiro-ministro, né, seria então um político chamado Tancredo Neves. Tancredo Neves ficou muito famoso na história do Brasil, porque depois ele vai ser eleito presidente. No final do período da ditadura militar, ele vai ser o primeiro presidente da nova era democrática, que começou em 1985. Okay? Nem chegou a tomar posse também, porque ele ficou doente. Entre a eleição e a posse, naquele período que tem entre a data da eleição e a posse, ele ficou muito doente, morreu, e acabou assumindo então o vice, que chamava-se José Sarney. Okay? Mas ele foi então o primeiro-ministro do Brasil no regime parlamentarista. Então Jango estava em missão diplomática na China, 3 ministros da Aeronáutica, das Forças Armadas, se posicionaram contra a sua posse, né? Ele era taxado como se fosse comunista. Ah, Jango é comunista, não pode tomar posse. Uma bobagem. Ele não era comunista, ele era um político de esquerda, que defendia interesses ligados à classe trabalhadora, mas não era comunista, como diziam que ele era. Né? Olha aí o João Goulart comunista, né? Fizeram uma caricatura dele na época. E sempre importante lembrar aqui o contexto da Guerra Fria, tá, gente? Imagina que os Estados Unidos ia deixar um presidente de esquerda tomar posse. E ele acabou tomando posse dentro dessa ideia do parlamentarismo, ele não ia ter muito poder para fazer muita coisa. Né? Mas assim mesmo o governo dele vai ser muito tumultuado, vai ser muito complicado e ele vai acabar sendo derrubado depois pelos próprios militares. Okay? O golpe militar de 1964 é dado em cima de João Goulart. Muito bem, vamos para o próximo slide então. Olha aí, governo do João Goulart. Esse sujeito que aparece na foto é Leonel Brizola. Leonel Brizola era cunhado do João Goulart. E quando os militares estavam se organizando para não deixar o João Goulart tomar posse, o Brizola, ele chegou inclusive a ser governador do Rio Grande do Sul, depois foi governador do Rio de Janeiro, enfim, é uma figura famosa na história do Brasil, Leonel Brizola. Então ele estava, junto com um general chamado Machado Lopes, eles estavam organizando a chamada campanha da legalidade no Rio Grande do Sul, né? Numa tentativa de possibilitar que João Goulart tomasse posse. Eles eram contra a ideia do parlamentarismo, mas acabaram aceitando, como eu disse, porque seria então a única forma, de fato, do João Goulart tomar posse. Okay? Olha aí, campanha da legalidade, mobilização civil e militar que tinha o objetivo de garantir o retorno de Jango ao Brasil, ele estava na China, né? E a sua posse como presidente. A saída para a crise, adoção do parlamentarismo. Tá? Então nós temos, o sistema pode ser parlamentarista ou presidencialista. Hoje nós temos o presidencialismo. Né? Presidencialismo é assim, existe 2 poderes, chamado chefe de Estado e chefe de governo. O poder de chefe de Estado, o presidente representa o país no exterior, nos congressos, nos encontros internacionais, então o presidente vai. Né? Como chefe de governo, o presidente governa de fato, ele aplica as leis, aplica as verbas, faz projetos de lei. Ali ele estaria usando o seu poder como chefe de governo. No parlamentarismo, esse poder ele é dividido. Então, o presidente fica sendo chefe de Estado apenas. Ele vai representar o Brasil no exterior, nos congressos, em encontros e tal.
E o chefe de governo fica sendo o primeiro-ministro, ou seja, quem governa de verdade? O primeiro-ministro. Quem tem o poder é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é eleito pelo Congresso Nacional. Não é o povo que elege o primeiro-ministro, é o Congresso Nacional. Não tem eleição direta para primeiro-ministro. Entenderam? Olha só, 3 ministros das Forças Armadas solicitam ao Congresso que mantenha o Mazzilli no cargo até que se realizassem novas eleições. Não queriam deixar de jeito nenhum João Goulart tomar posse. O Congresso rejeita o pedido, provocando uma grave crise política que muita gente achou que ia dar em guerra civil. Né? Para evitar uma guerra civil, o Congresso aprova uma emenda constitucional no dia 2 de setembro, ainda do ano de 61, criando o parlamentarismo no Brasil. Jango assumiria a presidência com poderes reduzidos, já que o primeiro-ministro seria escolhido pelo Congresso Nacional. Ok? Aí então, presidencialismo, todo o poder com o presidente. No parlamentarismo, o poder é dividido entre o presidente e o primeiro-ministro. Né? Eles combinaram o seguinte, os políticos brasileiros, Congresso Nacional. Quando criaram o parlamentarismo, eles já criaram uma regra que em 1965, curiosamente, no final do mandato do João Goulart, haveria um novo plebiscito, uma nova consulta pública ao povo brasileiro para decidir se o Brasil continuaria parlamentarista ou se voltaria o presidencialismo. Então isso deixa muito claro que o objetivo de se criar o parlamentarismo no Brasil foi de evitar que o presidente João Goulart de fato governasse. Entenderam? Quer dizer, se ele vai tomar posse como parlamentarista, como sistema parlamentarista, de fato ele não vai governar. Então não vai ter problema ele ser de esquerda. Ok? Então essa era a jogada. Esse era o plano. Tá? Olha aí, governo de João Goulart. Ele tomou posse. Né? Mesmo sendo parlamentarismo, ele tomou posse e governou o Brasil até 64. Jango aceita o parlamentarismo para evitar uma guerra civil. Era isso ou nada, né? Como eu já disse para vocês, ele preferiu um pouco de poder. Em 7 de setembro, toma posse como presidente e o Congresso Nacional elege Tancredo Neves, já falei dele para vocês, como primeiro-ministro. Jango lança o Plano Trienal. Esse Plano Trienal era para os 3 anos que restavam. Né? Então já estava no final de 61, depois tinha 62, 63 e 64, que é quando ele pretendia, então, resolver problemas graves que o Brasil tinha, deixados pelo Juscelino Kubitschek e que não tinham sido resolvidos pelo Jânio Quadros. Então a ideia do plano trienal era resolver esses problemas, um plano para 3 anos, por isso que é trienal. E o ministro da Economia chamava-se Celso Furtado, um economista assim brilhante. Né? Inclusive, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ler um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Eu tenho quase certeza que todos vocês vão ter que ler esse livro, que é um livro assim muito tradicional nas universidades e tal, que explica um pouco dessa exploração que os Estados Unidos fazia sobre os países da América Latina. Né? Por isso as veias abertas, quer dizer, jorrando aí toda a riqueza do Brasil para os Estados Unidos. Tá? Celso Furtado era um economista de esquerda, defensor das ideias da esquerda. Okay? Então, plano trienal, um plano para 3 anos. Esse plano ele se baseava em combater a inflação, como está aqui. A inflação vinha numa crescente, chegava a quase 40% em 1960 para 61. Reduzir os gastos, o déficit público. O que é déficit? É o resultado negativo da economia. É quando o país gasta mais do que arrecada. E isso já estava crescendo numa proporção perigosa. E promover o crescimento econômico do Brasil. Desde o começo do governo do Jânio Quadros, que a economia estava encolhendo, o PIB brasileiro estava crescendo menos do que no período anterior. Favorecer o crescimento industrial, esse era um objetivo de todos os presidentes. A época dos anos 50, 60, é a época em que a indústria brasileira mais cresce aqui no país. Tá? Só que o plano trienal acabou não dando muito certo. Na verdade, o plano foi um fracasso. E o Jango não conseguiu implantar, de fato, as mudanças que ele queria. Okay? Lembrando que ele não tinha muito poder como presidente parlamentarista. Tá? Aí nós teremos uma crise no governo. Por que acontece essa crise no governo, pessoal? Olha só. É uma crise política porque ele é nitidamente um presidente de esquerda. Ele sofre oposição
da imprensa, da grande imprensa como um todo, ele sofre oposição dos políticos ligados a interesses dos Estados Unidos e ele sofre oposição do governo americano. Né? Então ele não podia tomar as medidas que ele queria tomar para resolver os problemas do país. O parlamentarismo sofria críticas porque, de certa forma, engessava, dificultava as medidas tomadas pelo governo. Em menos de 2 anos, nós tivemos 3 primeiros ministros. Por quê? Ora, o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, não dá certo, nomeia outro. Aí nomearam o Francisco Brochado, foi o segundo primeiro-ministro, né? Quer dizer, na ordem, primeiro o Tancredo Neves, depois o Francisco Brochado, ficou alguns meses, e depois Hermes Lima. Então foram 3 primeiros ministros em 3 anos, porque as coisas não estavam dando certo, né? Os projetos não conseguiam sair do papel. E aí então o que faz o João Goulart? Ele propõe a antecipação do plebiscito, que deveria acontecer em 1965, no final do governo do João Goulart. Então ele propõe o plebiscito para janeiro de 63, para o começo do ano de 63. Qual a ideia do plebiscito? Perguntar para o povo brasileiro se eles preferiam que o Brasil continuasse parlamentarista, com poucos resultados, ou se queriam arriscar com o presidencialismo, ou seja, dar mais poder ao presidente. E aí nós teremos então o plebiscito. 82% dos brasileiros preferiram a volta do presidencialismo. Okay? Então, a partir de 1963, João Goulart vai ter o poder de chefe de Estado e de chefe de governo. Aí sim ele vai começar a governar. E aí que vão começar a aparecer os problemas para ele, mais graves. Né? Ele já tinha muitos problemas, é bom que se diga isso. Né? Olha só, gente, como o plano trienal não deu certo, João Goulart ele vai então criar o que ele chama de reformas de base. Tá? Reformas de base significava mudar a estrutura do país, em vários aspectos. Né? Então, olha só, um projeto de reformas para complementar o plano trienal, para tirar o plano trienal realmente do papel. Aí ele propunha a ideia de reforma agrária, eu vou explicar cada um deles depois, tá? Reforma administrativa, reforma eleitoral, reforma bancária, reforma tributária, reforma urbana e reforma universitária. Eram os aspectos que o Brasil ia mal. Né? Então, nesses aspectos, o Brasil não andava para frente. Então, a ideia de fazer uma reforma de base, quer dizer, vamos virar o país de cabeça para baixo. E vocês vão perceber, quando a gente vê cada um desses tópicos aqui, que as reformas de base elas favoreciam muito as classes mais pobres, a classe trabalhadora. Favorecer a classe trabalhadora em plena guerra, Guerra Fria, era muito perigoso para o presidente. Ok? Então isso vai acontecer. Olha aqui, vamos falar então dessas reformas de base. Né? O que é reforma agrária? Reforma agrária é você pegar, por exemplo, o Brasil era um país de latifundiários, grandes fazendeiros, muito ricos, né? Que tinham fazendas imensas, mas que produziam pouco, porque boa parte dessas terras não eram produtivas, não eram usadas, eram terras ociosas, ficavam lá só para valorizar e para depois o fazendeiro vender. Proposta do Jango, do João Goulart, desapropriar essas terras, né, e distribuir essas terras aos trabalhadores pobres, aos trabalhadores que não tinham terra. Essa era a ideia. Garantir que esses trabalhadores tivessem, mesmo que fossem pequenas propriedades. E aí então o Estado entrava com a desapropriação e a distribuição dessas terras aos trabalhadores. Né? Distribuir de forma mais justa as propriedades rurais. É claro que tinha gente que não gostava disso, principalmente os fazendeiros. Os grandes proprietários, eles tinham representantes no Congresso Nacional. Muitos desses deputados e senadores, eles próprios eram donos das grandes fazendas. Então, quando o Jânio propõe dividir terras ociosas com quem não tinha terra, isso vai causar problemas para ele próprio. Né? Olha, desapropriar terras improdutivas. Estavam lá e não estavam produzindo nada. Né? Priorizar a produção agrícola que visasse o mercado interno. Você sabe que nós estamos passando por um problema hoje muito parecido com o daquela época, porque nós continuamos tendo no Brasil o problema do latifúndio. Ou seja, as terras estão concentradas nas mãos de pouquíssimos fazendeiros, principalmente na região centro-oeste do Brasil, na região central ali nós temos esses grandes latifúndios. E os caras estão plantando soja, basicamente, né? E eles plantam para exportação, principalmente na época em que o dólar está alto, porque eles ganham muito dinheiro exportando. Produz-se muito poucos alimentos.
Quem produz alimento? Estou falando de arroz, feijão, hortaliças e tal, são pequenos proprietários. Entenderam? O grande fazendeiro, o grande latifundiário, ele praticamente não produz alimentos para o nosso consumo, produz para exportação. Os caras que plantam milho em grandes fazendas, não é para vender aqui no mercado interno, é para exportar. Os caras que plantam laranja é para vender para os Estados Unidos fazer suco e vender o suco para a gente depois. Só que eles ganham muito dinheiro, porque eles vendem em dólar. Aí você bota o dólar a quase R$ 6, né? Então eles ganham muito dinheiro. Ok? O presidente ele vai, de certa forma, se aliar ali, né? Ele vai contar com o apoio de um grupo de camponeses que faziam parte das chamadas ligas camponesas. As ligas camponesas eram mais ou menos como sindicatos de trabalhadores rurais que vão se juntar, vão se unir, principalmente no Nordeste. Essa liga mais importante é uma liga de Pernambuco, do estado de Pernambuco, que era liderada por um político, era um advogado, na verdade, né, que depois acabou se metendo em política. Chamava-se Francisco Julião. Okay? Ele era o líder. A gente pode chamar essas ligas camponesas, que lutaram muito pela reforma agrária, dá para comparar com o MST que existe hoje. O MST é o movimento do sem terra. Esse pessoal que de vez em quando invadem fazendas e tal, terras improdutivas, para uma forma de forçar o governo a distribuir terras e fazer reforma agrária. Okay? Ligas camponesas. Francisco Julião, lembrem desse nome. Tá? Então vamos ver essas reformas de base, continuando. Reforma administrativa, o que, que significa? Na época do Getúlio Vargas, foi ainda na época do Estado Novo, 1938. Getúlio criou um departamento, chamava-se DASP. DASP é o Departamento de Administração do Serviço Público, é a sigla, né? E ele, com esse DASP, ele criou uma regra. Só poderia ser servidor público, trabalhador público, quem prestasse concurso. Então, se você presta um concurso, passa no concurso, pelo seu mérito, você tem direito a ocupar um cargo público. Só que depois, principalmente depois do suicídio do Getúlio, do Dutra em diante, começou uma prática de nomear funcionários comissionados. Então, você não tinha só funcionários com capacidade, funcionários gabaritados, né? Que passaram em concurso público. Você tinha funcionários que eram nomeados por favores políticos. Isso do Dutra para cá se tornou muito comum. Então a ideia do João Goulart era fortalecer essa ideia, que para ser servidor público tinha que ter competência, né? Tinha que ser o servidor que realmente entendesse daquilo que ele estava trabalhando, mediante concurso público. Muita gente não gostou, os funcionários apadrinhados odiaram isso. Né? Ele propunha também, dentro das reformas de base, a chamada reforma eleitoral. O que, que tinha que mudar no nosso sistema eleitoral, pessoal? Garantir o direito de voto aos analfabetos. Então, no Brasil, analfabeto, militar de baixa patente, os militares que chegavam até tenente, por exemplo, eles não podiam votar. E nem analfabeto. Se a gente pensar que metade da população brasileira, 50% dos brasileiros eram analfabetos, muita gente ficava sem direito a voto. Então, João Goulart propõe que todos os brasileiros maiores de 18 anos, homens e mulheres, mesmo sendo analfabetos, poderiam votar. Né? Então, essas reformas, essas ideias, ele vai propor, né? Algumas delas vão ser aceitas, outras não. Né? Ele vai acabar sendo derrubado antes de implementar todas essas ideias. E a ideia de legalizar o Partido Comunista. O Partido Comunista Brasileiro tinha sido cassado pelo Dutra em 1947. Né? Então, era um partido que existia, os filiados, né, as pessoas que gostavam do Partido Comunista continuavam existindo. Só que o partido estava na clandestinidade. Era considerado um partido ilegal. A ideia dessa reforma, né, eleitoral era permitir que qualquer partido de qualquer ideologia pudesse então ter os seus candidatos, pudesse concorrer aos cargos, né, seja de presidente, de governador, enfim, qualquer cargo público, né, todos esses partidos teriam direito. Okay? Quase derrubei minha câmera aqui, pessoal. Okay? Inclusive o Partido Comunista. Né? Lembrando mais uma vez da Guerra Fria. Partido Comunista, os Estados Unidos não vão gostar dessa brincadeira. Né? Reforma bancária. Aqui ele vai mexer com os ricos, com os grandes banqueiros. Né? Então ele propõe uma nova estrutura financeira sob controle do Estado, para controlar a inflação e ampliar o acesso das pessoas ao crédito. Né? Ou seja, pessoas que poderiam pegar dinheiro ao banco a juros baixos, financiados pelo governo.
né? Mudar a estrutura financeira do Brasil. Então, para isso era preciso fazer uma reforma bancária. Também desagradou muita gente. Tá? Ainda dentro das reformas de base, olha só, reforma tributária, tributo quer dizer imposto, tá, gente? Então seria uma reforma na forma, no jeito de se cobrar imposto no Brasil. Como é que é feita essa história? Como é que se cobra imposto no Brasil? Nós pagamos vários tipos de impostos, como vocês sabem. Né? Nós pagamos imposto sobre o consumo, né? Então, quando você compra um produto, já tem ali um imposto embutido, todo mundo paga. Nós pagamos o chamado imposto de renda, que é um imposto que já é tirado do nosso salário, diretamente no olerite, quer dizer, não tem nem para onde a gente correr. Né? E, enfim, esses impostos, segundo o João Goulart, eles deveriam ser mais altos para as classes mais ricas e mais baixos para quem fosse pobre. Isso, evidentemente, desagrada os ricos, porque para manter a mesma arrecadação, os ricos teriam que pagar mais impostos. E eles não queriam de jeito nenhum pagar imposto. Quer dizer, eles já pagavam, evidentemente, não queriam pagar mais. E a proposta do Jango era que os pobres pagassem menos e os ricos pagassem mais. Acho que nada mais justo do que isso. Né? Até hoje a gente pensa assim. E limitar a remessa de lucros para o exterior, que significava que as empresas multinacionais elas só poderiam mandar para fora do país até 10% do lucro que elas produzissem aqui. 90% teria que ser aplicado no próprio país. Tá? Pregava uma reforma urbana para resolver o problema de falta de moradias. Tinha muita gente que não tinha terra, não tinha casa. É mais ou menos como esse programa que foi feito recentemente, chamado Minha Casa Minha Vida. Né, que o governo financia a preços bem baratinhos para que pessoas muito pobres mesmo possam ter a sua casa com dignidade e não precisar morar debaixo da ponte ou num barraco pendurado na beira de um rio. Né? Nada mais do que dignidade para as pessoas. Propunha uma reforma universitária para democratizar, quer dizer, para abrir as vagas do ensino superior para pessoas de baixa renda. Okay? Formação técnica qualificada que atendesse à demanda industrial. Então a nossa indústria estava crescendo, mas a gente tinha muitas vezes que importar técnicos, importar trabalhadores especializados, porque as nossas universidades não formavam técnico. Então a reforma universitária, além de vagas, né, ela passava também por essa questão da reforma do currículo. Produção de conhecimento científico. Vocês sabem que as universidades, principalmente as universidades públicas, eu diria que quase que somente as universidades públicas, é que produzem pesquisa. A gente está vendo agora, por exemplo, na época da Covid-19, que essas pesquisas de vacina, de tratamento e tal, elas são desenvolvidas nas universidades. Né? Então, os estudantes, doutorandos e tal, que estão estudando para se tornar doutores, ou mesmo os doutores já pesquisadores, eles trabalham duramente dentro da universidade, financiados pelo governo, para desenvolver pesquisa científica. Né? Então, essa ideia surgiu lá com o João Goulart. Ou seja, era um cara porreta realmente, né? Que estava de fato pensando na classe trabalhadora, nos trabalhadores mais humildes, nos trabalhadores mais pobres, enfim. Olha aí, pessoal, reformas de base. Uma pergunta que eu já sei que vocês sabem a resposta. Vocês acham que as reformas de base foram bem aceitas pela população brasileira ou não? Pelos pobres, sim, evidentemente, mas pela classe rica, não. Né? A classe rica achava aquilo um absurdo, a elite econômica, os conservadores. Né? Conservador é aquele que quer conservar o país como está. O Brasil estava muito bom para quem era rico, estava péssimo para quem era pobre. Então os conservadores não queriam abrir mão dos seus privilégios. Olha aqui, ó, né? Deram um negativo aqui, deram um dislike para as reformas de base. Né? Classe média também não aceita. Classe média quer ser rica. Classe média nunca quer ser comparada à classe pobre, né? E as elites industriais também. Então, viam todos esses grupos, né, conservadores, classe média, os grandes empresários, eles viam as reformas como uma ameaça à ordem liberal, né, que existia no Brasil. E também como medidas que levariam o Brasil ao comunismo. Olha que coisa interessante. Essa história do medo do comunismo é recorrente na nossa história. Né? Criou-se ao longo da Guerra Fria um pavor ao comunismo. As pessoas têm medo de comunismo mesmo sem saber o que. Ora, mesmo sem saber o que é. O Jânio Quadros era comunista? Não.
ele era de esquerda, ele defendia ideias que, de certa forma, favoreciam a classe trabalhadora, que de fato precisava do apoio do governo, né? Precisavam de ajuda do Estado. Mas ele não era comunista. Mas eles vão dizer, né, para poder ficar contra o governo dele, para tentar impedir que ele governasse, eles vão dizer que ele é comunista. E muita gente acredita nessa bobagem, né, que o presidente é comunista. A elite brasileira se revolta contra João Goulart. Reforma agrária desagradou os grandes proprietários de terra, os latifundiários. Até hoje, né? Quando se fala em reforma agrária, os latifundiários batem o pé, eles não querem aceitar de jeito nenhum a reforma agrária, até porque as terras deles é que serão divididas, né? A proposta do João Goulart para a reforma agrária era de pagar essas desapropriações, essas terras que o Estado compraria dos fazendeiros, com títulos da dívida pública, com papéis do governo, né, para ser pago a longo prazo, em prestações anuais e tal. E a lei, a Constituição dizia que a reforma agrária ela deveria ser feita com o pagamento em dinheiro vivo. O Brasil não tinha dinheiro para fazer isso, né? Então a proposta do João Goulart era que pagasse com títulos da dívida pública. Isso deixou os fazendeiros muito bravos, né? A ideia de limitar a remessa de lucros das multinacionais vai irritar muito os empresários, porque impedia que as empresas multinacionais mandassem, né, para fora do Brasil mais do que 10%, no máximo 10% do lucro que elas produziam. O restante teria que ser aplicado aqui no Brasil. Nada mais justo, né? Mas vá dizer isso para um empresário, vá dizer isso para um liberal, vá dizer isso para os americanos, que tinham muitas empresas aqui no Brasil, multinacionais. Entenderam? A crise se agrava. Vocês sabem que o governo do João Goulart, do Jango, como era conhecido, ele desemboca no golpe militar de 64. Né? Por que os militares derrubam João Goulart? Eles vão dizer que derrubam Jango porque ele queria implantar o comunismo no Brasil. Isso é mentira. Né? Isso é obviamente mentira porque ele não era comunista. Eles derrubam Jango porque as medidas que ele propunha, dentro das chamadas reformas de base, desagradavam os interesses da elite econômica e desagradavam os interesses dos Estados Unidos. E os militares brasileiros eram paga-pau dos Estados Unidos. Entenderam? Não podendo contar com o apoio da elite, né, dos setores mais ricos, Jango busca apoio em setores mais à esquerda. Quais seriam esses setores? Então, a classe trabalhadora, sindicatos de trabalhadores. Nessa época já tinha aqui a CGT e a CONTAG, né, que são dois sindicatos da maior importância, vamos dizer assim, no Brasil dessa época. Ok? A CGT existe até hoje, a Central Geral dos Trabalhadores. Né? Camponeses, contava com a ajuda das ligas camponesas, principalmente a Liga do Francisco Julião. Os estudantes universitários da UNE e da UBS, que também participavam apoiando o João Goulart. Ou seja, ele tinha apoio da classe mais popular, da classe trabalhadora, dos estudantes, alguns intelectuais, alguns jornalistas, pessoal que tinha um pouco mais de tutano, de juízo, né? Defendia João Goulart. A alta burguesia, os banqueiros, empresários, os paga-pau de americano eram contra ele. Aqui acontece, então, o famoso comício da Central do Brasil. Então, em março de 1964, o João Goulart organiza um grande comício. Um comício é um encontro político, né? E para poder, então, defender, apresentar ao povo, à população mais humilde, a chamada reforma de base, para dizer que ele iria acelerar realmente as reformas de base. Nesse comício, nós tivemos mais de 200 mil pessoas. Central do Brasil é a estação de ferro Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Né? Nessa altura, a capital já era em Brasília, mas o comício foi organizado no Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro ainda era uma espécie de centro político do Brasil. A capital foi lá durante muito tempo, né? Então ainda era o point, digamos, era o Rio de Janeiro. Por isso que foi lá o comício da Central. Nesse evento, Jango anuncia a nacionalização das refinarias de petróleo que não estavam sob controle da Petrobras. Isso vai desagradar muito as empresas norte-americanas que exploravam o petróleo do Brasil, que exploravam essas refinarias. Né? Lembra que um dos motivos do suicídio do Getúlio foi quando ele criou a Petrobras, né, que desagradou muito as empresas, as petroleiras norte-americanas. Agora o Jango vai pelo mesmo caminho, nacionalizar as refinarias, né, desapropriar terras improdutivas, dentro daquele projeto de reforma agrária que eu já expliquei para vocês.
antecipar a reforma urbana, começar logo a construir casas populares, desapropriar terrenos baldios, terrenos que não eram utilizados, enfim. E mudanças nos impostos. Tudo aquilo que ele planejou dentro do chamado das chamadas reformas de base, ele anuncia que ele vai começar a pôr em prática. Pergunto a vocês, será que vai mesmo? Vocês acham que a elite vai deixar? Olha o que acontece. A resposta da elite brasileira, dia 19 de março de 64. Nós temos então uma grande marcha, conhecida como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O título é bem sugestivo, né? Sempre que algum moralista quer impedir o avanço das classes trabalhadoras, eles vêm com essa conversa de religião, vêm com essa conversa de família, defesa da família. Isso é tudo lorota. Né? Na verdade, o que a elite econômica quis e sempre quer e quer atualmente é manter seus privilégios. E para convencer o povo de que é verdade, então eles colocam Deus no meio, colocam a ideia da família, das famílias tradicionais. Isso é tudo papo furado, isso é tudo jogada política. Okay? Então, essa marcha, essa passeata reuniu mais de 500 mil pessoas e aconteceu aqui em São Paulo. Okay? Então, ela reuniu conservadores, anticomunistas e pessoas contrárias à chamada reforma de base proposta pelo João Goulart. Okay? É uma resposta deles ao comício da Central do Brasil, para mostrar que eles eram em maior número, 500 mil pessoas. Né? Mostrar o apelo da sociedade à intervenção das Forças Armadas. Aqui eles começam a pedir intervenção militar. Parece até a história recente do Brasil, né? A população pedindo intervenção militar para acabar com o comunismo, que não existia, que nunca existiu e nem vai existir. No Brasil, claro. Né? Então, oposição à transformação do Brasil em uma ditadura comunista. Esse é o discurso que eles vão usar sempre quando querem tirar um presidente de esquerda do poder. Okay? Aqui tem uma fotografia. Então, observem pessoas da elite econômica, a madame aqui segurando a faixa, né? Segurando um rosário para dizer que a marcha era com Deus e tal. Então, misturar política e religião não dá muito certo, né, gente? E essa marcha reuniu mais de 500 mil pessoas aqui no centro de São Paulo. Tá? A oposição organizada contra Jango. Então, a direita brasileira, a extrema-direita, ela se organiza muito bem, sempre. Né? Então, olha só, haviam dois institutos, um chamava-se IBAD, né? Era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o outro era o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Esses institutos, que reuniam pessoas muito ricas e tal, eles realizavam estudos e propostas políticas e programas políticos, campanhas de publicidade que eram veiculadas no rádio, no jornal, na TV, que já existia nessa época, a extinta TV Tupi, né, que foi a nossa primeira televisão, sempre peças de propaganda anticomunistas, sempre falando contra o comunismo e sempre ligando a imagem do presidente João Goulart ao comunismo. Okay? Olha só, reuniu intelectuais militares contrários ao governo. Olha os militares de novo aí na parada. Grandes empresários, jornalistas e representantes de empresas estrangeiras que financiavam campanhas políticas e publicitárias de interesse da elite econômica. Sempre a elite econômica contra o governo de esquerda. Na história do Brasil, até recentemente, isso tem acontecido. Vocês sabem que nós temos um instituto hoje chamado Instituto Millennium. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Instituto Millennium ele reúne mais ou menos as características tanto do IBAD quanto do IPES. No impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Instituto Millennium teve uma influência muito grande, né? No financiamento de campanhas publicitárias, cartazes e faixas, e mensagens na internet, esse tipo de coisa. Tá? Então nós estamos aqui na iminência do golpe, ou seja, o golpe está para acontecer. Aqui o sonho dos militares de dar um pontapé no presidente e assumir o poder. Eles já vinham com essa ideia há muito tempo, desde a época do Getúlio. Não sei se vocês se lembram, do governo do Getúlio, do segundo mandato dele, já na República Democrática, que ele evitou, na verdade, ali um golpe militar quando ele cometeu suicídio. Porque a ideia dos militares, já naquela época, era tomar o poder. Era derrubar o Getúlio Vargas e assumir a política brasileira. Essa que era a jogada. Né? Quando o Getúlio comete suicídio, ele adia o golpe militar. Mas estava na cabeça dos militares, eles não desistiam dessa ideia. Lembram-se que depois, quando o Juscelino foi eleito,
um grupo de militares queria impedir que ele tomasse posse. Aí vem lá o general Lott, o legalista, e diz, não, vai tomar posse, senão a cobra vai fumar aqui. Né? E então, quer dizer, na verdade, os militares sempre estavam com essa ideia de golpe na cabeça. E eles tinham apoio dos Estados Unidos. O governo americano dava amparo, dava apoio para que eles pensassem dessa forma e agissem dessa forma. Né? Então, os militares sempre quiseram dar um golpe. E agora, com essa marcha da família com Deus pela liberdade, a sociedade, principalmente a elite econômica, as pessoas mais ricas, vão dar um recado para os militares: olha, nós estamos com vocês. Inclusive pediram nessa marcha o golpe militar. Pediram que os militares tomassem o poder e derrubassem o presidente. Era tudo que os militares queriam, apoio popular para dar um golpe. Né? E aí, meus amigos, o golpe vai acontecer. Okay? Olha só o que acontece. Esse é o motivo que a gente chama de motivo detonador. Tinha todo um clima negativo, um clima, né? Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde ia dar ruim. E aí precisava de um fato para desencadear. Né? Então, olha o que aconteceu. Esse cara aqui, Silvio Mota, era uma espécie de ministro dos militares, né? Uma espécie de chefe-geral dos militares. Aconteceu lá no Rio de Janeiro uma revolta de marinheiros, que são soldados da Marinha, vamos dizer assim. Eles fizeram tipo de uma greve, uma manifestação, pedindo por melhores salários e reivindicando melhores condições de trabalho. Então, o Silvio Mota, ele faz, ele convoca um grupo de militares, de soldados, para ir lá combater a greve dos marinheiros. Só que esses soldados que vão para lá para combater a greve, eles acabam se juntando aos grevistas. Então, eles não combateram a greve. Aí o Silvio Mota ficou depreciado, né? Quer dizer, ele ficou depreciado, quer dizer, sem prestígio, ficou desprestigiado, né? Falou, pô, eu não mando mais nada, eu mando os caras lá para combater a greve, eles se juntam aos grevistas e tal. Ele acabou pedindo demissão, ok? E aí então João Goulart nomeia um outro chefe, um outro comandante, né? E junto com o exército ele acaba prendendo os rebeldes aqui, os manifestantes. Só que logo depois ele mandou soltar e deu perdão, deu anistia aos grevistas. Isso para o alto comando do Exército, que estava com o João Goulart por aqui. Não vendo a hora dele dar um motivo para dar um golpe, eles vão dizer, isso foi quebra da hierarquia. Atitudes como essa do senhor presidente desmoralizam o Exército brasileiro. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Aí eles escancaradamente vão partir para o golpe. Tá? Então, o golpe militar que acaba com a democracia no Brasil vai mergulhar o Brasil em 21 anos de ditadura militar, onde ninguém podia abrir a boca, onde todo mundo tinha que aceitar qualquer coisa que eles quisessem fazer, vai acontecer então no finalzinho de março, dia 31 de março de 1964, e vai começar onde? Em Minas Gerais. Olha aí. No dia 31 de março de 64, teve início o golpe militar sob o comando do general Olímpio Mourão Filho. Vocês já ouviram falar desse cara aqui? Era Vargas, lá no comecinho, lá no Estado Novo. Lembra que eu falei para vocês de um tal de Plano Cohen? Lembra do Plano Cohen? O Plano Cohen foi um plano falso que fizeram, né, para dizer que os comunistas iam tomar o poder e tal. Então, na verdade, o Plano Cohen foi uma invenção. E o cara que inventou o Plano Cohen foi esse cara aí, ó, tá? General Olímpio Mourão Filho. Ele aparece de novo aqui numa história de golpe. Aquela história da carta falsa, do documento falso, do Plano Cohen, deu origem ao Estado Novo, à ditadura do Getúlio. E agora ele vai dar início, então, à ação que vai desembocar no golpe militar. Então, lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o Olímpio Mourão ele pega todos os soldados que ele comandava lá e se levantam e manda lá um ofício ao presidente João Goulart, que estava no Rio de Janeiro nessa ocasião, dizendo para o João Goulart, olha, nós não aceitamos mais ordens do presidente. A partir de agora, nós nos levantamos contra o presidente da República. Né? E aí reuniu tropas e começou a marchar em direção a Brasília e tal. Né? O golpe tem início em Juiz de Fora, Minas Gerais, e praticamente todas as unidades militares do país todo apoiam o golpe. Ou seja, o Brasil aderiu ao golpe. Né? Marinha, Exército, Aeronáutica. Eram poucos os comandantes que eram contra esse golpe. Mas eles preferiram se calar. Por que eles preferem se calar? Porque eles sabiam que por trás desse golpe tinha a mão dos Estados Unidos. O governo americano, nós tínhamos aqui no Brasil um embaixador norte-americano chamado Lincoln Gordon.
E nessa época o presidente norte-americano chamava-se Lyndon Johnson. Tá? Então Lincoln Gordon era o embaixador, Lyndon Johnson era o presidente. E ele já tinha orientado o Lincoln Gordon, dizendo para ele assim, olha, o golpe vai acontecer daqui a pouco, mais dia, menos dias, esse golpe vai acontecer, os militares vão derrubar o Goulart. E então o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma tropa, vou mandar uma esquadra de navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Brasil. Se for preciso, se houver uma reação por parte de militares que apoiam o presidente, eram poucos, mas de repente poderiam querer, né, evitar o golpe. Então a nossa marinha entra em ação e ajuda a derrubar o João Goulart. Entenderam? 48 horas o Brasil se submeteu ao movimento. O golpe contou com o apoio de governadores da Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, Magalhães Pinto era governador de Minas Gerais e o Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo. Ok? Essa história dos Estados Unidos estarem por trás desse golpe é conhecida como Operação Brother Sun, né? O irmão Sun. Sun é a sigla, né, do exército norte-americano, que é o U.S. Army. Né? Então, olha aqui os navios dos Estados Unidos partindo em direção ao Brasil. Não foi preciso, porque não houve reação. Né? João Goulart ele estava no Rio de Janeiro, quando ele recebeu o comunicado, foi para Brasília para ver se ele conseguia lá reunir tropas ou alguém que pudesse defendê-lo. Né? E então, olha aqui, olha, ao receber o manifesto de Olímpio Mourão, Jango vai a Brasília. Sem nenhum apoio militar, e mesmo não teve apoio político, porque nessa altura os políticos que apoiavam João Goulart ficaram com medo. Se ficarem do lado do João Goulart, podem ser presos, podem ser punidos. Então ficou todo mundo pianinho, deixaram o João Goulart se ferrar sozinho. Ao que ele faz? Ele vai para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o cunhado dele, Leonel Brizola, estava tentando juntar um grupo de militares para fazer uma reação, para não deixar os militares tomarem posse, né, tomarem o poder. Mas não deu certo. Né? Então, no dia 2 de abril, em sessão extraordinária no Congresso, eles vão declarar o cargo presidencial vago. Isso foi um golpe também, porque para declarar o cargo vago, o presidente tem que abandonar o poder, tem que sair do Brasil. O João Goulart não tinha abandonado o cargo. Ele estava no Rio Grande do Sul, ou seja, ele estava em território nacional. Né? Então o Congresso Nacional, mesmo assim, declara o cargo vago, né? E o Congresso Nacional se junta, então, aos militares golpistas. E aí, sem nenhum apoio, João Goulart falou, olha, não tem outro jeito, aí ele vai fugir para o Uruguai. No dia 4 de abril, João Goulart vai se exilar, ele vai passar, vai viver lá bons anos, né, como exilado no Uruguai. Okay? O poder vai ser entregue novamente a Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara, né, dos Deputados, Congresso Nacional, até a posse do primeiro presidente militar, porque aí eles teriam que eleger um presidente. Quem seria o presidente? Ora, evidentemente seria um general do Exército Brasileiro, mas não seria eleito pelo povo. Tá? Essa eleição acontece dentro do Congresso Nacional, os próprios deputados ali, e assim, o Exército indicou o general Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco. E os congressistas, todos muito murchinhos, todos com muito medo, votaram. Porque eles tinham medo. Vocês sabem que nessa eleição ainda concorreram o Dutra, Eurico Dutra, que era também general, e um coronel chamado Juarez Távora, ou seja, 3 militares concorrem ao cargo de presidente. Então teremos então o general Humberto de Alencar Castelo Branco como primeiro presidente militar do Brasil. E nós teremos essa ditadura de 1964 até final de 1984, quando finalmente nós vamos, o último presidente, chamava-se João Batista Figueiredo, né? Ele vai promover o que a gente chama de abertura política. Então voltam os partidos foram cassados, né? Ficou só o partido do governo. E depois eles permitiram que um outro partido fosse criado, teoricamente era um partido de oposição, mas que não tinha força nenhuma. 2 partidos, um partido do governo chamava-se Arena e o partido de oposição chamava-se MDB. Né? Só que era uma oposição que não podia falar alto, tinha que falar baixo. Porque senão os militares mandavam prender, torturavam, mandavam matar, jogavam do helicóptero no mar, né? E outras coisas absurdas assim. Nós vamos estudar sobre ditadura militar, sobre os absurdos que foi esse período. É muito importante que todos os brasileiros, principalmente vocês que ainda são jovens, né, conheçam essa página da história do Brasil para nunca mais pensar em defender ditadura militar, em achar que ditadura é melhor que democracia. Nunca é. É isso aí, gente. Acabou nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido
Eu espero que vocês tenham gostado também, tá? E nós voltamos para uma próxima aula, provavelmente falando de período militar, ditadura militar no Brasil. Ok? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.